A primeira linha do Tao Te Ching, falando sobre o Tao do qual se pode falar não é o verdadeiro Tao. Essa é uma das traduções, é a primeira linha do Tao Te Ching. Portanto, num sentido mais amplo, o Tao pode ser equiparado à consciência. E no momento em que você fala sobre consciência, a consciência se torna um objeto. Mas esta é a razão pelo qual Lao Tzu, o autor do Tao Te Ching, diz: no momento em que você falar sobre isso, perceba que não é isso. Porque no momento em que você fala sobre isso, ele se torna um objeto de pensamento. Enquanto a essência da consciência é que ela é o sujeito eterno. Portanto, consciência, você não pode entender o que é. Você só pode perceber isso como a essência de quem você é. E em vez de falar sobre isso agora, eu sugiro que você, eu, bem agora, vejamos se podemos perceber ou apenas ter um vislumbre do que significa consciência. E você pode perceber que as palavras que eu estou falando estão um pouco mais lentas. E se você estiver ouvindo atentamente, sua atenção será tal que você se sintonizará completamente com as palavras que surgem do pensamento e as tornará suas. Assim, enquanto falo, essas palavras são percebidas por você e se tornam pensamentos em sua mente. E se você for muito atento, não acrescentará nenhum outro pensamento. Então você pode realmente experimentar esse momento, enquanto eu falo, da mesma maneira que eu experimento esse momento. Eu experimento esse momento como pensamentos que se tornam palavras que surgem espontaneamente, mas eu estou desacelerando, o que significa que além dos pensamentos e palavras que surgem, há lacunas nesse discurso. Existem lacunas entre palavras e frases e tudo isso, e há muitas lacunas. E se você estiver atento o suficiente, também ficará ciente dessas lacunas. Então você está ciente das palavras, que são apenas indicadores agora. As palavras que eu estou falando agora são apenas indicadores que apontam sua atenção para as lacunas onde não há palavras nem pensamentos. Então você fica ciente das palavras, sim, que são os objetos que surgem na consciência. E se você estiver atento o suficiente, também estará ciente dos espaços, as lacunas entre as palavras. E enquanto você está ciente dessas lacunas, você percebe que não está realmente ciente de nenhum objeto. Uma lacuna, um espaço, não é um objeto. Não pode ser um objeto. Quando você fala sobre isso, ele se torna um objeto. Mas quando você experimenta a lacuna, é apenas um espaço. Não é um objeto. Então, o que é que você experimenta? Apenas uma presença espaçosa. Não tem conteúdo. E o que você está experimentando aqui, percebendo aqui, é o Tao. Ou a consciência em sua forma pura.
é pura, sem forma, antes de se tornar algo. Antes de se tornar um pensamento ou palavras. Então agora você está ciente das percepções dos sentidos. Porque ainda pode me ouvir. Você está ciente das palavras, mas mais importante, você está ciente de que está ciente. Você se conhece como esse espaço de presença consciente. Sem esse espaço consciente, não haveria percepção sensorial. É a luz da consciência, na qual todos os objetos da consciência são percebidos. A maioria das pessoas não tem consciência de si mesmas como consciência. Eles só estão cientes do que surge na consciência. E seu senso de identidade também. Seu senso de quem são, em última análise, é um objeto que surge em sua consciência. Esse sou eu. Essa é a minha história, eu e minha história, a minha identidade. Eu sou isso, aquilo e aquele outro, e todas essas coisas juntas sou eu. Mas são todas formas, ou formas emocionais que surgem na consciência. Eles são um objeto na consciência. E esse objeto na consciência, para a maioria das pessoas, é a base de seu senso de identidade. Mas isso, infelizmente, é uma enorme limitação. E, em última análise, uma percepção errônea de quem eles realmente são. O senso de identidade da maioria das pessoas, portanto, é baseado em uma percepção errada. Porque quem você realmente é não é um objeto na consciência. Isso é efêmero. Está aqui por um tempo e depois evapora. Quem você realmente é o espaço da própria consciência. E assim você se torna consciente de uma presença subjacente, só para usar uma palavra, em um estado de vigília. Um certo estado de alerta, uma quietude, mas não uma quietude adormecida, uma quietude alerta. Essa é a realização da consciência, de si mesmo como consciência. Isso liberta dessa percepção errada, de que você é um objeto que surge na consciência, o próprio ego. Isso tem seu lugar, claro, você tem um passado, você tem um certo condicionamento, sua mente, seu campo emocional e mental é condicionado de certas maneiras. E esse condicionamento se torna a pessoa ou a personalidade. Mas há uma dimensão mais profunda, uma dimensão transcendente em sua identidade. E se você perceber isso, é uma enorme libertação desse senso de identidade extremamente limitado e, em última análise, errado, que é a pessoa. E agora o interessante é que você pode realmente sentir essa presença, que está no fundo de sua vida, o tempo todo. Agora você pode não ser capaz de fazer isso ainda, pode tornar-se obscurecido muitas vezes. E então, novamente, você se identifica completamente.
com a mente condicionada, com a personalidade, com a pessoa, com seus padrões reativos, seus gostos e desgostos condicionados, suas opiniões e assim por diante. Então, de repente, novamente, você se conhece como essa imobilidade alerta. Portanto, é profundamente gratificante saber que há infinitamente mais em você do que a sua personalidade. Então você ainda tem uma personalidade, mas não é mais uma prisão. Não é mais a sua prisão. Você não está mais totalmente confinado dentro disso. Você está ciente de uma dimensão transcendente de quem você é. E isso só pode ser realizado diretamente. Então a resposta, como você sabe que a consciência é o que você está dizendo, é simplesmente isso. A cessação do pensamento, e o que resta é a consciência incondicionada. Isso é quem você é em sua essência. Mas isso não é apenas quem você é. Isso é também, e mais fundamentalmente, quem ou o que o universo é em sua essência.